A série Zorro, exibida em 1957 pela Walt Disney, era ambientada na Califórnia do século XIX. Durante o domínio espanhol, a série seguia as aventuras de Dom Diego de la Vega, interpretado por Guy Williams, um aristocrata que, à noite, se transformava no herói mascarado Zorro. A série de televisão era protagonizada por Guy Williams, Henry Calvin e Jenny Sheldon. E sua canção-título foi feita pelo diretor, Norman Foster e George Bruns. Originalmente a série foi produzida em preto e branco, mas em 1992 foi colorizada por computador. A história traz Dom Diego de la Vega, um jovem rico, bem educado e formado em advocacia, mas que vive uma grande contradição. Apesar de ser filho de uma família tradicional e poderosa, ele não consegue se conformar com os maus-tratos e injustiças que o povo sofre nas mãos dos governantes da Califórnia. Então, ele decide fazer justiça do seu próprio jeito. Ao longo de seus 82 episódios, sendo 4 episódios especiais apresentados por Walt Disney em pessoa, Zorro conquistou o coração de muitos e é até hoje lembrada como uma das mais significativas produções da década de 1950, com suas histórias épicas, personagens inesquecíveis e um cavalo que, mesmo depois de tanto tempo, ainda é lembrado com carinho pelos fãs. A trama é cheia de ação com o Zorro se envolvendo em diversas situações perigosas para fazer justiça, mas sempre mantendo sua identidade secreta. E, claro, o personagem é super carismático, sempre causando uma mistura de admiração e medo nos vilões, e conquistando o coração de muitas mulheres. Tudo isso torna a série um clássico dos anos 50, com aquele ar de aventura, honra e um herói que não tem medo de se meter em encrenca para fazer a coisa certa. A Disney fez investimentos consideráveis para a produção da série. Embora a série tenha sido produzida em um período em que os orçamentos para a televisão não eram tão altos como os de hoje, a Disney investiu mais de $200 mil apenas na construção do cenário da série, que incluía os edifícios de uma cidade colonial e um quartel para os soldados. Para a época, esse foi um valor muito significativo, especialmente porque, em média, outras produções gastavam apenas $13 mil em dramas de 1 hora. O alto orçamento não foi em vão, já que a qualidade do cenário e a produção da série eram visíveis nas telas, o que ajudava a criar a atmosfera perfeita para as aventuras de Zorro. O ator Guy Williams, conhecido por dar vida ao carismático Zorro, teve uma experiência de gravação um pouco diferente da maioria dos outros atores da época, especialmente em cenas de perigo. Isso porque, como protagonista, ele era essencial para o andamento da produção, e a última coisa que a equipe queria era que ele se machucasse durante uma sequência arriscada. Por isso, Guy Williams não participava das cenas de ação mais perigosas, como as perseguições nas montanhas. Quando era necessário que o Zorro enfrentasse riscos físicos, seu dublê, um profissional treinado para essas situações, assumia o papel de Zorro de risco, garantindo que a produção não fosse atrasada caso algo acontecesse com o ator principal. Durante as filmagens, enquanto Guy Williams gravava no estúdio, o dublê era o responsável por essas cenas mais arriscadas. Falando sobre erros da série, Zorro também teve seus deslizes de produção, que, para os fãs mais atentos, não passaram despercebidos. Um exemplo notável ocorreu em uma das cenas mais icônicas da série, onde o cavalo Tornado, famoso por sua lealdade ao herói, espera pacientemente por Zorro. No entanto, no auge dessa cena, é possível ver o braço de um trabalhador da produção segurando a corda de Tornado. Esse pequeno detalhe, embora imperceptível para muitos, revela a necessidade de controlar o cavalo, que estava posicionado para cair de um barranco. O braço do trabalhador evitava que o cavalo se movesse ou saísse correndo, algo que poderia ter comprometido a continuidade da cena e a segurança do animal. Além disso, a produção de Zorro enfrentava limitações tecnológicas típicas para a época. As cenas de cavalgadas de Zorro, por exemplo, foram muitas vezes repetidas ao longo dos episódios. Isso ocorreu porque, devido a limitações orçamentárias e de tempo, os mesmos takes de cavalo eram usados em várias ocasiões, o que gerava uma sensação de repetição para os telespectadores mais atentos. Além disso, os efeitos especiais relacionados a disparos de armas eram bastante primitivos, o que resultava em cenas onde a bala nunca deixava um buraco visível na roupa dos personagens. Esse detalhe, que poderia ter sido facilmente corrigido com um pouco mais de orçamento e tecnologia, ficou evidente para quem assistia de forma mais crítica. Outro erro comum que pode ser notado na série é a presença dos dublês durante as batalhas. A fim de evitar o risco de lesões nos atores principais, a produção frequentemente usava dublês para cenas mais intensas de luta. Isso é algo bastante comum em produções de ação, mas para os fãs mais atentos, era possível perceber que os personagens lutando nas cenas de combate não eram, na maioria das vezes, os próprios atores. Isso acabava quebrando um pouco da imersão, já que o movimento e as expressões dos dublês nem sempre correspondiam aos dos atores principais.
Uma das curiosidades mais fascinantes sobre a série está relacionada ao cavalo de Zorro, Tornado. Apesar de ser um simples cavalo na ficção, Tornado realmente participou de competições de rodeio na década de 1950, tendo 14 vitórias consecutivas. Um detalhe interessante é que, em algumas cenas de ação, Tornado, que era uma estrela por si só, acabou caindo de um barranco e se ferindo, o que levou a equipe de produção a sacrificar o animal. Para os episódios seguintes, outros 2 cavalos foram usados no lugar de Tornado, mas nenhum conseguiu atingir o mesmo status de popularidade que o animal original. Outro personagem que tem uma história fascinante é Bernardo, o mudo amigo de Dom Diego, interpretado pelo ator Gene Sheldon. Diferente do que muitos pensam, a mudez de Bernardo, no entanto, não era uma escolha do personagem, mas sim uma imposição histórica da época. Os ajudantes de figuras importantes, como era o caso de Dom Diego, tinham a língua cortada como uma medida de segurança, para evitar que informações confidenciais fossem vazadas. Apesar disso, Bernardo tinha a habilidade de ouvir, mas muitas vezes se passava por surdo para conseguir descobrir os planos dos inimigos e avisar Zorro. Ele desempenhava um papel essencial ao fornecer informações valiosas que ajudavam Zorro a derrotar os vilões. Apesar de ser um grande sucesso, a série também teve suas controvérsias e desafios. Por exemplo, uma crítica recorrente à primeira temporada foi a falta de interesse romântico de Dom Diego por alguma mulher. Para atrair mais público feminino, a Disney introduziu o personagem de Ana Maria Verdugo, uma rica moça local que se apaixona por Dom Diego, que foi interpretada pela linda atriz Jolene Brandi. Mas essa personagem não teve grande impacto e acabou sendo eliminada após 9 episódios. Com isso, Dom Diego retornou ao seu estado de solteiro e sem um interesse amoroso claro. Em 1957, o elenco da série Zorro fez uma turnê pela América Latina para promover a série e ganhar ainda mais popularidade. Essa turnê foi uma estratégia da Disney para aumentar o apelo da série no público latino-americano, que já estava apaixonado pelo herói mascarado. A presença dos atores principais foi um grande evento para os fãs, e a turnê foi um sucesso estrondoso, especialmente no México e em países da América do Sul. O protagonista, Guy Williams, que interpretava Dom Diego de la Vega, o Zorro, foi o grande destaque da turnê. Seu carisma, a postura elegante e o charme conquistaram o público, e ele rapidamente se tornou um ícone na cultura latino-americana. Williams era muito admirado por sua interpretação do herói e também pela sua habilidade em se conectar com as pessoas fora das telas, algo que ele aproveitou para solidificar a popularidade de seu personagem. Ao lado de Guy Williams, estavam outros membros do elenco, como Henry Calvin, que interpretava o Sargento Garcia, e Gene Sheldon, o companheiro de Zorro, o mudo Bernardo. Os 2 personagens, especialmente o Sargento Garcia, traziam um toque cômico à série, o que ajudava a equilibrar as cenas de ação e drama. A química entre os membros do elenco foi uma das grandes forças do seriado, e essa turnê permitiu que os fãs conhecessem melhor as personalidades desses atores, o que aproximou ainda mais o público da série. Durante a turnê, o elenco participou de eventos públicos, visitou várias cidades e até mesmo participou de gravações promocionais. Além disso, a turnê ajudou a consolidar a imagem do Zorro como um herói popular em várias culturas. Mas o fim da série, infelizmente, aconteceu em 1959, quando a ABC decidiu cancelar o programa. O motivo do cancelamento foi uma disputa entre a Disney e a rede de TV sobre a renovação do contrato. Apesar da popularidade da série e dos altos índices de audiência, a Disney e a ABC não chegaram a um acordo, e a série foi retirada do ar, sem poder ser transmitida por outros canais. Em resposta a essa decisão, o Walt Disney processou a ABC e ganhou uma compensação pelos danos causados, mas a série foi oficialmente retirada do ar e não teve uma nova chance de continuar sua trajetória. Em 28 de setembro de 1959, foi exibido o capítulo final da série. Cada capítulo tinha 25 minutos de duração aproximadamente. Uma dica especial é que a Disney produziu mais 4 episódios com duração de 1 hora cada, exibidos no programa Disneylândia entre 30 de outubro de 1960 a 2 de abril de 1961. Estes 4 episódios estão disponíveis no YouTube com legendas em português e ótima resolução de imagens. São eles, O Bandido, Adios El Cutilho, O Casamento Adiado e Velhas Recordações. Os 2 primeiros eram um único filme com duração de 2 horas, dividido em 2 partes. Os outros 2 episódios tinham 1 hora de duração cada. Em Adios El Cutilho, é descoberta a identidade secreta do Zorro.